Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Ovo Novo, o OvoCast, em mais um episódio para vocês. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Bárbara Vasconcelos e Mirelle Pinheiro, duas nutricionistas maravilhosas que são nossas parceiras, estão com a gente. E se você gosta do nosso conteúdo, se você quer continuar aproveitando o nosso conteúdo, assina o nosso canal e dá o like aqui nesse vídeo, que é muito importante pra gente e pra gente continuar produzindo esses conteúdos para vocês. Hoje a gente vai falar de dois temas, né, com essas duas nutris maravilhosas. A gente vai falar sobre a saúde intestinal, modulação intestinal e também sobre diquinhas para o carnaval, pra gente curtir o carnaval da melhor forma possível e ainda tentando ser saudável, né? Porque é uma época que a gente não consegue muito. Então, eu quero que as meninas se apresentem. Bárbara, por favor, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, sua primeira vez com a gente aqui no podcast. Então, fala um pouquinho sobre você. É um prazer enorme estar aqui, super obrigada pelo convite. E eu atuo na área, né, da nutrição desde 2017. Iniciei aí na área de nutrição clínica e esportiva. E hoje tenho especialização também nessa área, né, de nutrição esportiva, nutrição clínica, estética. E nessa parte de exames laboratoriais também. E além disso, né, eu sempre penso assim, quanto mais a gente compartilha, mais a gente ajuda o outro, né, Mirelle? Perfeito. E aí eu tenho hoje um grupo também, que é o Nutsize, que é específico ali, para discutir realmente casos clínicos, para estudantes, para profissionais, né, da área de nutrição, onde a gente realmente vai compartilhar, né? Então, da mesma maneira que a gente está compartilhando aqui e está aprendendo, lá também é com essa dinâmica, né? Então, aí, se você é estudante, né, se você é profissional e quer participar, sai lá no meu Instagram, no Babi Venutri, né, que a gente vai se encontrar nesses encontros. Mirelle, você já é nossa aqui, assim, já veio, né? Perfeito. E aí, já veio participar do podcast. E aí, fala um pouquinho também sobre você, fala aí das suas blogueiragens. Então, né, gente, eu sou Mirelle Pinheiro, sou Nutri. Aí, no mesmo tempo, né, Babi, eu acredito, de formada 5 anos, 4 anos, não lembro. E Vocês estou na estudaram área. juntas? Não, mesmo tempo, mas turmas diferentes. Diferentes. Ah, tá. Mas nos formamos na mesma época, realmente. Então, tô aí no consultório, né, desde 2017, na área clínica, na área esportiva voltado para o atleta de academia, não necessariamente o atleta de alto rendimento. Tenho após, né, em nutrição esportiva, nutrição clínica, nutrição funcional. Sou coordenadora de pós e atualmente também faço doutorado, né, na UFPE, estudando aí um pouquinho sobre comportamento, ansiedade e depressão nos pacientes, né, nos indivíduos diabéticos. E nessa longa jornada aí, realmente, como a Babi disse, sempre compartilhando, sempre interagindo, né, bem ativa aí no Instagram, como vocês sabem, falando de treino, dieta, suplementação. Então, é uma área que eu gosto bastante. E estou por lá, tanto no Instagram quanto no consultório e no doutorado. Eu acho bacana, assim, do conteúdo de vocês, é que vocês trazem o conteúdo da nutrição com leveza, né? Porque antigamente, eu já fui para mil nutricionistas, mas, assim, muito antigamente, era uma coisa que era tratada muito seriamente, sem leveza e com muita restrição. E isso acabava não tendo aderência, né? Nas dietas, nas prescrições nutricionais que vocês fazem, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa maleabilidade que vocês foram criando e trazendo, que eu acho que é uma coisa mais da geração de vocês também, né? Já trazer esse ponto mais leve para a nutrição, né? E aí, eu queria saber de vocês, assim, isso impacta realmente na qualidade da aderência, né, na dieta? Com certeza, impacta bastante, né? Porque antes se tinha muito bloqueio, né? Essa barreira muito grande ali do nutricionista e principalmente essa restrição realmente muito grande, né? Então não come isso porque, né, tudo vai te prejudicar e também não é bem assim, né? Entender a individualidade é super importante, né? Entender que realmente a gente consegue fazer com flexibilidade e a gente consegue atingir o nosso objetivo. Eu sempre friso assim que o processo ele sempre é mais importante, né? O processo o quê? Iniciar uma atividade física, melhorar a qualidade alimentar, ajuste de sono, e aí já reflete nos teus resultados, né? E quando a gente se apaixona realmente pelo processo, é até mais fácil da gente ter adesão. Porque quando a gente vai só pelo resultado, aí sobe ali na balança,
né, vê que não teve aquele resultado na balança específico, Se frustra, né? E a gente tem que mudar muito isso. Então, eu acho que é mais uma mudança de mentalidade em si, né? Então, hoje a gente fala muito sobre isso, assim, de mentalidade, né? Porque mudando muito a mentalidade, você consegue realmente alinhar com essas práticas, né? Que tu precisa para criar essa rotina saudável. É justamente o que Mirelle falou, né? Que está fazendo doutorado em ansiedade. Isso. Né, para esses pacientes que precisam de algumas restrições, né? É muito sobre rede social mesmo, né, Thaís? Acredito que a gente conseguiu desmistificar muita coisa quando a gente hoje consegue compartilhar muito. Então, acredito que antes era muito, estou de regime, né, como se falava antigamente, estou de regime e, querendo ou não, eu tenho ali uma vida à parte da minha vida social, porque eu não posso fazer mais parte daquilo, porque eu estou tentando fazer a dieta. Então, acredito que a gente hoje conseguiu facilitar muito por conta das redes sociais, né, porque a gente hoje consegue mostrar as pessoas normais, não necessariamente os influencers, eles conseguem mostrar a rotina deles estando de dieta, estando treinando, compartilhando que de fato não é um mundo à parte, né? É uma adesão, faz parte de sua vida, aquilo que você decide comer, treinar e fazer. Mas quando a gente pensa em comportamento, de fato, hoje a gente vê que tudo influencia no comportamento, né? E a base da alimentação é o comportamento. É como você se sente frente à comida, como você se sente frente ao seu corpo, como você se sente frente a uma dieta, né? Eu sempre digo ao meu paciente, às vezes ele sai de lá e eu percebo que a dieta foi mais um peso do que uma solução, né? Que ele tá levando uma folha ali, um peso de 10 quilos, uma simples folha, porque ele já tá saindo ansioso, como se ele tivesse que ficar preso àquilo, né? Então, de fato, entender como o nível, talvez, onde o seu paciente ele está, né? Para que você vá conduzindo ele a essa mudança, seja mais importante do que necessariamente uma dieta, né? Então, hoje a nutrição, ela entrega muito mais, os nutris, né? Entregam muito mais do que um cardápio, né? A gente entrega uma mudança, como o Babi falou, né? Desse mindset, desse pensamento, porque realmente é o que vai fazer ele ter uma aderência bacana. Bacana. E aqui a gente vai falar sobre saúde intestinal, modulação intestinal. Quando a gente fala de saúde intestinal, que um paciente precisa fazer uma modulação intestinal, é direcionado para alguma doença específica? Mirelle, me responde agora. Quando a gente pensa na microbiota, a gente tem que entender que não é só visando melhorar a patologia. O intestino, ele tem uma ação muito importante no nosso corpo, ele é um produtor de hormônio, né? Então, ele tem ali uma conversa, né? Uma que a gente chama uma comunicação bidirecional com o cérebro, por exemplo. Então, o intestino, ele vai muito além de excretor de fezes. Ele vai conduzir e melhorar a produção de hormônio, como, por exemplo, serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, quando a gente não tem um intestino saudável, consequentemente, você não tem uma saúde plena, né? Então, para além de pensar em síndrome de intestino irritável, em que mais de intestino? Doença, intolerância à lactose, doença celíaca ou disbiose, SIMBO, né, que a gente hoje vê muitos médicos falando, a gente tem que pensar que o intestino ele vai liberar a sensação de bem-estar. Então, ele deve ser visto como um ponto importante para todo mundo. Né? Então, quando o paciente ele tem uma compulsão alimentar, né, um comer compulsivo, uma tendência a comer mais doces, uma preferência alimentar, então a gente já pensa que talvez o intestino dele esteja também precisando de um olhar bacana para que a gente melhore essa nutrição, consequentemente melhore essa saúde intestinal e ele tenha um melhor bem-estar frente a uma alimentação. Então, vai além de ver questão de doenças, né? Exatamente, né? Melhora de integridade, né? Então, quando a gente fala de modular, é a gente ajustar, né, o funcionamento ali da melhor forma, né? Porque, como a Mirelle falou, é super importante e, assim, tem muitos benefícios, né? O intestino ali não é apenas só a absorção, né? A gente fala muito de absorção, né? Mas vai além disso, de excreção, né? De realmente, assim, conexão com os outros sistemas. Então, assim, é a base, né? Quando o intestino realmente ele tá de forma adequada, vai refletir em tudo, né? Então, vai refletir nesses sinais e sintomas que geralmente as pessoas vêm a apresentar, que aí vai causar, né, uma patologia. Mas é um tema, assim, muito relevante, né? Muito relevante. Inclusive, voltando para ansiedade, a gente tem hoje uma relação muito forte. Saúde intestinal com o estado ansioso ou o estado depressivo, para você ter ideia, né? Então, assim, hoje, boa parte dos estudos, quando voltam para olhar ansiedade e depressão, olham também o intestino, seja a nível experimental, né, em animal, seja a nível humano, realmente, assim, pessoas, para que a gente possa ver se existe essa relação. Então, se vê muito a saúde intestinal, ou seja, o intestino não saudável, com a menor liberação de serotonina ou uma maior liberação de hormônios negativos, que diminui a sensação de felicidade, de bem-estar dos indivíduos, sabe? Então, assim, é um mundo, o intestino, de fato, ele tem que ser olhado com um pouquinho de carinho, e é função nossa, né? Porque o intestino é alimentação, né? Todo o alimento vai passar pelo intestino.
Então, acredito que hoje é um tema muito em alta, porque sim, os estudos hoje têm mostrado isso, né? E os médicos têm observado também. Então, quando chega um paciente, ele já consegue conduzir, pensando um pouquinho no intestino, nutri e fazer aquele combinado de profissionais. E até, isso, assim, tudo que vocês estão dizendo faz muito sentido, claro, né? Mas a gente vê também porque pessoas que têm, por exemplo, prisão de ventre, sofrem muito com ansiedade, com estresse, né? Então, dependendo da quantidade de dias que ficam ali sem conseguir ir ao banheiro, então vai aumentando esse nível de estresse, né? Então, realmente é uma coisa muito que tem muita relação do intestino com o nosso psicológico, né? E que as pessoas acham até normal, né? Ter intestino preso, ter constipação, Ter né? constipação, então, se você tem constipação, viu? Vai investigar qual é a causa, que muitas vezes não é uma coisa normal. Porque a pessoa vem desde a infância assim e acha que é normal, né? Quando, na verdade, pode ter ali uma patologia escondida. E sabendo que o câncer de cólon é um dos principais na mulher, a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela. E além até da constipação, né? E várias vezes ao banheiro, diarreia também, não tá com funcionamento, né? Legal. E aí, por isso, realmente precisa de uma investigação. É avaliar sempre sinais e sintomas, né? Então, teu corpo, ele vai dizer pra ti que algo tá errado. Né? E mediante esses sinais e sintomas é onde a gente vai, né? Em cima ali do tratamento. Ótimo. Então, falando um pouco de modulação intestinal, além de probióticos, né? Que podem ser prescritos, tem algum alimento que... Tem alguns alimentos que podem ajudar nessa modulação intestinal? Ou só medicamentosa? Não, alimentação, a base, né? Além da alimentação, exercício é muito importante, né? Então, na realidade, quando a gente fala de integridade, né, de intestino, a gente precisa... O primeiro ponto é o que a gente precisa evitar, exceder, né? Então, o excesso ali de industrializado, o excesso ali, a tua rotina em si, né? Uma má alimentação, uma má rotina ali saudável, né? Não treinar... Tudo isso vai prejudicar ali a nível intestinal. E principalmente quando a gente fala de alimentação, que aumenta muito, né, o processo inflamatório ali. E aí a gente tem que realmente fazer essa mudança, né? Começar a consumir ali mais fibra, a gente consumir ali mais frutas, vegetais, né, legumes, muito importante. Iniciar esse exercício físico, né, e entender assim, eu sempre gosto de falar, porque às vezes tem umas informações muito polêmicas, né, Mirelle, que a gente escuta. Então, por exemplo, todo mundo precisa parar de consumir o leite, todo mundo precisa parar de consumir glúten, né? Tem muito isso que a gente tem, porque tem uma gama, né, de informações, principalmente na rede social. Só que a gente tem que entender, eu sempre friso assim, que o que importa não é exatamente o alimento que vai te causar o prejuízo, mas é como é que o teu estado, né, como tu está para receber e processar esse alimento. E aí, quando a gente tá falando ali de integridade, né, para vocês entenderem mais ou menos, né, o nosso intestino, ele é uma barreira. E ele é assim, ó. Normalmente, né, a forma correta dele para ele está dessa maneirinha assim. Então, nada passa, né? E aí, com a nossa má alimentação, com realmente o nosso estilo de vida, né, inadequado ali, o que é que vai acontecer? Uma ruptura. Que a gente tem aqui umas junções, que a gente fala de tight junctions. E aí elas se rompem. Quando se rompem, essa barreira é quebrada. Então, aí tem alimentos que têm potencial alergênico, mas não quer dizer que ele vai se tornar alérgico para todo mundo. Que é exatamente a lactose, né? Por isso que é o estado que você está para receber esse processo. Então, realmente, quando existe essa barreira, é onde vai passar. Né? Então, passando, que vai causar algum prejuízo. Né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com esses alimentos, mas é específico a pessoa em si mesmo. Né? Como é que está realmente o processamento dela. Mas aí, melhorar realmente a tua composição, né? Ajustar ali mais fibra, não só medicamentosa, mas aí a gente trabalha com suplementos potencializando, né, essa saúde intestinal, que é onde entra o probiótico, mas aí a gente tem que ter cuidado, que também não é para todo mundo, né, então, por exemplo, como a gente falou agora, o SIBO, né, é um super crescimento bacteriano, então se a pessoa já está com realmente essa desregulação, né, ali na microbiota, com realmente muita bactéria, a gente colocar probiótico de cara, sim, a gente vai prejudicar o nosso paciente, né, Mirelle, ao invés de realmente ajudar ele, então, por isso que realmente as pessoas precisam dessa individualidade, né, e precisa realmente do Nutri para poder dar o direcionamento, né, para você. E assim, né, até falando, a Babi falou muito bem sobre os alimentos que a gente pode colocar, a gente tem também que entender que a nutrição não é sobre o que a gente exclui, né, então, vou excluir a lactose, vou excluir o trigo, mas é sobre justamente o que você inclui. Então, a gente tem uma discussão muito grande sobre, inclusive, adoçantes artificiais, produtos com muito açúcar, qual nível será que eles são patológicos, se eles são ruins, mas, na verdade, eu acredito muito que é a falta do nutriente, é a falta do alimento bom que gera um problema, e não necessariamente o que você coloca ruim. Como ela disse, é quem recebe. Então, eu vou tomar uma Coca-Cola zero, mas eu já sou uma paciente acima do peso, já sou uma paciente que não tem um bom funcionamento intestinal, inflamada, tem intolerância à lactose,
passo 6 dias, 7 dias sem ir ao banheiro, vou ter um alto consumo de um adoçante vindo da Coca-Cola zero, aquilo ali, para mim, realmente vai ser um péssimo alimento. Mas não, eu sou uma pessoa que tem uma excelente alimentação, que treino, tenho uma saúde como um todo muito boa, e vou tomar 2 mini coquinhas. Será que aquelas 2 mini cocas de fato vai causar um problema? Se eu tenho todos os dias, né, uma composição de prato muito boa, salada, leguminosas, alimentos integrais, fibra. Então, é como a gente sempre diz, nutrição não é exclusão, é inclusão, né? Então, no consultório eu trabalho muito mais, acredito que Babi também, o que eu vou colocar para o paciente, não o que ele vai excluir. E é isso que distancia, né, o estilo de vida. Vou para a nutricionista, nunca mais vou comer um doce. Vou para a nutricionista, ela vai tirar meu trigo, minha lactose e minha felicidade, né? Quando, na verdade, a gente o brilho indo embora, depois sai da nutricionista. Sai do nutricionista e o brilho fica, né? Fica lá no consultório. Porque se trabalham excluindo, né? Quando, na verdade, será que se a gente colocar uma porção de vegetais, será que se a gente colocar todos os dias a porção adequada de frutas, tu não vai adquirir muito mais saúde do que tu se privar do que tu gosta? Né? Então, o intestino é muito isso, é o que você expõe ele, com que frequência você expõe ele. E é por isso também que, às vezes, eu acho que, assim, depois que vocês disseram, fez sentido pra mim, que às vezes a pessoa diz assim, eu nunca tive alergia, por exemplo, a camarão, mas comi hoje e tive. Então, depende de como tá seu estado intestinal ali para receber aquele alimento, né? Exatamente. Inclusive da lactose, né? Devido a todo esse processo de inflamação do intestino, a lactase, as enzimas, elas são produzidas no nosso intestino. É tanto que tem gente que se torna intolerante à lactose na gestação, de acordo com o estilo de vida, tomou um antibiótico muitas vezes, fez um tratamento muito, muito severo e, querendo ou não, começou a ter essa sensibilidade ou essa intolerância à lactose. Por quê? Não está mais produzindo lactase. Né? Então, pode ser um processo curto. Então, durante um período, eu não estou mais produzindo, eu senti um desconforto e voltei ao normal. Ou, de fato, você pode não produzir mais. Porque, como ela falou, o intestino, ele é assim, ele tem as microvilosidades, né? Aí chega esse intestino, a gente vai inflamando, você vai reduzindo a capacidade desse intestino se renovar. Aí, consequentemente, você vai poder desenvolver algumas doenças intestinais ao longo da vida. Porque você está tirando a saúde e a integridade ali do intestino. E aí, como a modulação intestinal, ela pode contribuir para prevenir problemas gastrointestinais? Desde o começo, né, do sistema gastrointestinal até o intestino, né? Justamente, se você tem um intestino saudável, você vai ter uma melhor absorção, você vai ter uma melhor digestão, o alimento ele vai passar menos tempo, né, consequentemente, no intestino, produzindo bolo fecal. Se você começa a ter uma inflamação no intestino, você pode começar a ter o acúmulo de fezes, então você vai ter ali uma maior produção de bactérias tentando eliminar aquilo, ou até mesmo uma maior produção de citocinas, que vão, querendo ou não, subindo o seu sistema digestivo, né? Aí você começa a ter empachamento estomacal, por quê? Não está digerindo no intestino, né? Ele está produzindo tantas fezes e não está eliminando, ou não está nem produzindo fezes, que seu estômago ele começa a querer responder ao seu intestino, ou seja, digerir menos, para não ter tanto fluxo, né, intestinal, não ter tanta produção de bolo fecal. Pode ter uma hipermeabilização de bactérias, por exemplo, muito comum em doenças como candidíase, né? Você tem um intestino ruim, você tem várias crises, a mulher ali de candidíase, porque é uma troca de bactérias, né, um alto crescimento, muitas vezes, que favorece ali o crescimento de algum fungo, de algum problema. Então, muito comum também. E você vai tendo alteração do seu estômago a nível de ácido, né? Então, você vai ter ou uma maior produção de ácido ou uma menor produção de ácido. Queimou, né? E começa a ter o refluxo, a hérnia de hiato, né? Que é muito, muito comum. A gastrite. Ou, por exemplo, você começou com a gastrite e não deu importância ao sintoma, né? Eu tenho azia. Né? Sempre assim, eu vivo tendo refluxo. Eu digo, gente, se você tem um sintoma, você tem um problema, né? Eu vivo tendo refluxo, normal. Eu vivo tendo refluxo. Então, seu estômago ficou tão prejudicado, vamos dizer assim, que seu intestino ele vai acabar respondendo. E é uma conexão, né? A gente tem conexão forte do sistema. É trato gastrointestinal, é tudo. Tudo é conectado, né? E a nossa digestão, né, de alguns nutrientes, principalmente quando a gente fala do carboidrato específico, começa aqui, ó, na boca, através da alfa-amilase salivar, né, que é uma enzima que vai ali quebrar. Então, por isso a importância da mastigação em si. E aí começa aqui, né, que vai passando por todo o trato gastrointestinal até chegar ali na saúde do intestino, onde acontece a absorção, né, e é direcionado ali para as nossas células, né, para os nossos tecidos, né, para a gente realmente conseguir tá bem, né, ter um estilo de vida bem, para a gente estar saudável, né, então por isso que essa conexão ela é tão importante, né, e é tão forte. Vocês já falaram, mas assim, eu queria que falassem um pouco, assim, se conseguir explorar um pouco mais sobre a importância do exercício nessa modulação intestinal. Realmente
um paciente que precisa passar, por exemplo, tem uma doença celíaca, precisa passar pelo processo de modulação intestinal. Então, o exercício é de extrema importância para a resolução ou tratamento dessa doença. Isso, no geral, né? Então, E não para só, tudo, pra né? tudo, Não né? só para isso. Porque, na realidade, acontecem muitas adaptações metabólicas, né? O exercício, ele ajuda muito. Então, muita produção, né, de algumas enzimas específicas, tudo isso mediante realmente o estímulo ali do treino, né? A capacidade cardiorrespiratória é muito importante também. Então, por isso que ele é de extrema importância, né? Porque realmente tem muitas substâncias criadas ali. Quando você treina, por exemplo, logo do início, né, do treinamento que você inicia, sente dores. Dor que a pessoa, meu Deus, não vou mais. Tudo isso é processo de adaptação ao treinamento, né? E é moldando ali o teu corpo para esse estímulo. Eu sempre falo assim, porque sempre tem gente que tem dificuldade, né? Ah, eu odeio treinar, né? Eu odeio realmente me exercitar. Mas qual é o importante? De início, como você é sedentário, é você escolher realmente um exercício que tu consigas ir, né? Que goste um pouco de fazer. E depois vai pela disciplina, né, Mirelle? Principalmente quando a gente fala de musculação, né? Que é mais a trava de todo mundo, ali da musculação. Mas o desenvolvimento muscular, né? Todos os ganhos que a gente tem ali mediante o treinamento, tudo isso vai refletir, né? Na nossa saúde no geral. Sistema cardiovascular, né? Sistema intestinal, que é o que a gente está frisando muito hoje. E assim, o treino, ele, além dessa melhor liberação hormonal, ou até mesmo a gente pode pensar assim, né, no tamanho do nosso intestino. Qual o tamanho do intestino? Ele é um órgão que está fazendo ali curvaturas o tempo inteiro. Então, vamos pensar como é o intestino de uma pessoa sedentária também. Né? Se você não movimenta, se você não tem ali uma prática que possa favorecer o movimento do seu intestino, né? E as fezes, elas começam a ser produzidas, vão sendo produzidas ali a nível do que for digerido ou não. Como é que tu vai fazer com que esse bolo fecal ande, né? Por toda esse órgão que tá ali, todo curvadinho, né? Fazendo ali as curvinhas. Então, muitas vezes, o bolo fecal existe o estímulo, mas não existe uma boa motilidade intestinal. O Nutri é assim, né? Só basta fazer o gesto, o outro lembra o nome. Uma boa motilidade intestinal, porque você não se exercita, né? Você não dá um estímulo, tanto fisiológico quanto mecânico mesmo, né? Desse intestino, de fato, ele funcionar. Aí, mais uma vez, a questão comportamental, que é o famoso. Quando eu estou treinando, eu estou comendo bem. Né? Então, vai favorecer a saúde intestinal porque você tende a comer melhor também, né? Então, você tende eu entrei na academia esse ano, de volta, novamente, pela 30ª vez, né? Eu, no caso. A segunda começa. Mas Comecei eu entrei agora. ano passado e ainda tô, né? Pois indo. é. Tô bem, tô tá bem. no lucro, né? Agora vai. Então, você começa entrei na academia, estou diminuindo o açúcar. Ainda ontem eu estava atendendo uma paciente, ela dizendo isso, olha, os dias que eu já estou indo para academia, agora, recentemente, eu já tirei o açúcar, eu já tirei, que o problema não é o pão, mas é o acompanhamento ou o contexto do pão, né? E tirei ali aqueles meus 3 pães com manteiga de manhã, né? Eu digo, Mas o pão com ovo, assim, não, é o brilho do pão, café né? da Muitas manhã, vezes, a né? depender da necessidade, 1, 2, enfim. Mas a questão é 3 pães com manteiga, café com açúcar. É um pouco demais, é o excesso, né? É o Na excesso realidade, e o contexto, né? o contexto. Aí, negociando com ela, conversando, enfim, ela dizendo justamente que já tinha mudado hábitos. E ela mostrou 2 fotos, assim, de 4 semanas, que eu disse, gente, como ela desinchou. Sabe? Ela perdeu aquele aspecto inchado. Porque excesso de carboidrato leva não a retenção ruim, muitas vezes, tá? Mas leva a uma retenção intramuscular, né? Que é o que nós chamamos de glicogênio muscular. Quando a pessoa tá fazendo a dieta alta em carbo, ela tá uma pessoa o quê? Toda bombadinha, toda pampada, como a gente fala, né? Porque tem muito água dentro daquele músculo. Quando você tira o excesso do carbo, como foi o caso dela, ela já deu aquele... Sabe? Aí o famoso emagreci porque tirou o pão, né? Mas o pão não é o contexto. É o sentido do que ela já fez. Então, você tende a se alimentar melhor com a atividade física. Toma mais água, né? Sim. Então, querendo ou não, só no treino você já tem um melhor consumo de água. Então, o intestino ele vai responder positivamente, com toda certeza. Vou aproveitar que tu falou de tomar mais água e a gente vai começar a falar da hidratação para o carnaval. A gente começou no assunto, já vai entrar em outro, mas é porque os temas a gente vai ter que falar do carnaval, né? O carnaval tá aí, tá chegando e tá muito quente. Muito quente. E a hidratação para o carnaval, quais são as dicas assim que vocês dão para ter uma boa hidratação, uso de isotônicos, ou só água, ou água de coco, enfim, o que é que pode ajudar nessa hidratação aí, bem, para a pessoa ficar bem hidratada para o carnaval, né? Porque o calor vai ser grande, nas ladeiras de Olinda e etc, né? Justamente, né? Vamos entender primeiro para onde o indivíduo vai, né? Curtir esse carnaval. Mas independente de onde ele estiver, se for praia, se for Olinda, se for um camarote, enfim, ele vai estar ali... Pesqueira também, né? Pesqueira, né? O interiorzão aí do carnaval. Bezerros, Nós vamos ter
um calor muito excessivo, pessoas aglomeradas, né? Muito quente, muita perda de líquido. Aí a gente pode pensar em, primeira coisa, manter a hidratação de água e entender que não se troca água por outro líquido, né? Então, tem uma paciente que disse, eu não entendo porque tem que tomar tanta água se a gente tá tomando cerveja. É errada no contexto. A hidratação é igual. É errada no contexto, tava, né? Mas no contexto de líquido, né? Aí eu disse, olha, água nunca a gente substitui. Não tem isso de eu vou introduzir chá e vou trocar por água. Eu vou introduzir água de coco e vou trocar por água. O seu consumo de água, você tem que fazer. Então, como é um cálculo simples, 35 pelo seu peso corporal. Então, por exemplo, 35 pelos meus 52 quilos. O mínimo, né? Isso pode ir até 50 ml de água por quilo de peso. Justamente depende do peso, inclusive, do paciente, né? Porque você pegar um paciente muito acima do peso, você vai subestimar esse valor. Mas também de onde ele está. Então, a gente está aqui. Será que a gente precisa tomar os 50 ml por quilo de peso? Não. A gente não está tendo uma perda de líquido, né? A gente está em um ambiente favorável em temperatura. Mas vou para o Recife Antigo, vou para o Carnaval, vou para o Bloquinho. Multiplica 50 pelo teu peso, tu vai dar aí uma estimativa de líquido, de água, que tu deveria tomar. Óbvio que você não vai conseguir tomar tudo isso, né? Porque senão você tem que andar com muito... Você não vai conseguir tomar cerveja se você tomar tanta essa água. Você, na verdade, não vai conseguir andar em Olinda, vai ficar só o banheiro. Só o banheiro, né? é verdade. Mas aí, para favorecer, você pode introduzir outros líquidos. Então, você pode colocar água de coco, né? Que vai repor também alguns eletrólitos que você está perdendo. Então, você vai tentando introduzir outros, mas sempre tendo pelo menos o 35 de água pelo quilo de peso. Ficaria aí no mínimo. O mínimo, né? E até uma estratégia, né? Quando a gente fala, toma muita água, pra quê? Pra reduzir o consumo exatamente do álcool. Tá. A estratégia da Nutri também. Até porque, assim, o álcool, ele vai te desidratar. Isso. Né? Então, assim, geralmente no outro dia ali, aquela ressaca que você tem, desidratação, né? Então, por isso que essa importância realmente do consumo de água, né? E principalmente nesse período que tá mais quente. Então, é exatamente esse cálculo aí que a Mirelle falou, né? E eu sempre gosto de trabalhar assim, ver o que é que tu faz hoje, o que é que a gente pode potencializar. E a gente vai adaptando aos poucos também, né? Então, às vezes, porque a gente faz um cálculo e aí chega, por exemplo, a pessoa hoje não toma nem 1,5 litro de água Isso. e já aí dá 3 litros, baseado no peso dela, né? Então, aí vai ser mais difícil ela atingir, mas já vai adaptando, né? A gente tem algumas semaninhas aí, né? Então, já vai adaptando. Na verdade, tem duas né? semanas, né? Duas Então, semanas. já dá pra ir adaptando. Então, hoje já vai adicionando mais aí 200 ml, depois vai mais 200, né? Pra realmente Não, mas melhorar. com esse calor vai ser muito essa- fácil conseguir adicionar né? essa quantidade de água aí. E aí, a gente quer saber também, para as pessoas que estão na dieta certinha, focadinha com as nutris, né? Qual a estratégia que vocês entregam aos pacientes de vocês para manter a dieta sem ter tanta restrição, né? Seguir exatamente, né, ali o direcionamento do planejamento alimentar, das orientações, porque aí quando você vai para a festa já alimentada, é mais fácil, né, mais difícil na realidade você tá comendo ali o que tá, né, na rua em específico, que querendo ou não, tem alguns alimentos mais gordurosos que realmente vai influenciar, porque aí junta com o consumo de álcool também, né, e aí quando a gente fala de calorias, sim, claro que não é exatamente o ponto principal, mas aí vai refletir, por exemplo, se você tá no processo de emagrecimento, né, então isso reflete. Mas aí é mais, realmente, tu se alimentar antes, levar estrategicamente algumas coisinhas, né? Então, dá pra levar ali uma barrinha proteica, pelo menos, tô com fome, dá, né? Pra se alimentar. Um mixezinho que dá pra fazer de oleaginosas. Então, aí pra realmente evitar esse consumo, tu fazer assim a mais, né? Exageradamente. E assim, Olha, como os dicas. bloquinhos, eles são à tarde, né? Então, geralmente assim, à tarde não, mas 10 horas da manhã pra lá, né? Possivelmente. Então, capricha no café da manhã, talvez, né? Se você, de fato, vai curtir ali de 10 às 5, se for a realidade das ladeiras de Olinda, ou camarote, que já é mais à tarde, ou bloquinho do interior, que também é à tarde, capricha nas refeições, pelo menos as anteriores, né? No sentido de volume mesmo. Come melhor, bota muita fruta. Fruta também, a gente tem frutas riquíssimas em água, né? Vai favorecer a hidratação. Melancia, melão, abacaxi, né? São frutas que vão te favorecer no sentido de hidratação também. E o ovo, vocês incluiriam na dieta da pessoa que vai pro bloquinho? Tem que ter proteína, né? Então, faça aquela refeição bem completa. Coloque carbo, coloque proteína. Pode colocar ovos e adicionar ainda queijo, ovos e colocar ainda um frango e muita fruta, porque você vai ter ali pelo menos aquela refeição inicial bem feita para poder chegar lá e ter menos fome. Né, principalmente para Porque estar o ovo comendo. também dá muita saciedade, né? O ovo, ele vai trabalhar aí na saciedade, tanto pela proteína, né, quanto pela própria gordura, né, da gema. Então, não precisa tirar a gema. Come completo o ovo, faz o ovo mexido, cozido, faz um omelete, faz uma crepioca. Quanto mais proteína tiver, mais saciedade você vai tendo ao longo do dia, né? Então, vai favorecer aí para você conseguir ter menos beliscados, talvez, né? Exatamente, esse é o ponto, né? Beliscadas. Para dar só aquela, né?
aquela saltadinha ali sem Se comprometer, você já né? vai bem saciado, talvez você não tenha necessidade, na hora que chegar um pastel, uma coxinha, né? Porque essa é a realidade de festas, verdade. né? Não tem o que a gente comer. Exatamente, não E, tem. inclusive, tenham cuidado com o que vocês vão comer, né? Infecção intestinal, né? Tá, isso aí é outro É ponto. verdade, é Infecção verdade. intestinal extremamente comum nessas festas, nessa época festiva. Tanto pelo consumo do álcool e intestino, hein? Exatamente. O que é que o álcool faz? O álcool mata bactérias. Né? O álcool a gente passa aqui para matar a bactéria. Não esqueçam que o álcool está na cerveja, né? É esse mesmo álcool. Então, querendo ou não, ele vai ter ali uma péssima relação com o seu intestino e você ainda vai comer besteira, fritura, alimentos de procedência duvidosa. Porque além da procedência verdade. duvidosa, como tá muito quente, é mais fácil dos alimentos estragarem, né? Então, assim, por isso que é Perfeito. tão comum nessa época ter infecções intestinais, além do álcool, né? Que também dá aquela... Ou seja, Contribui, né? Pra é o aquela... combo. Perfeito. E outra dica também bem interessante, né? É de fazer principalmente pós, né? Geralmente, às vezes, exagerei demais ali, consumo. Alguns chás digestivos, por exemplo, que já vai te ajudar. Porque, querendo ou não, você sente já estufamento. Porque junta tudo, né? A alimentação, junta com o álcool que tu vai fazer, então fica extremamente estufado. Então, já a gente trabalha toda a parte do trato gastrointestinal. Então, chás como alecrim, hortelã, também, espinheira santa. Depois que chegar Isso, da pós, festa... que aí já ajuda nesse processo de digestão também. É importante, né? E até antes, né? Se tiver com acompanhamento aqui das Nutris, né, Mirelle? Já pede A gente já dá um direcionamento aí de uns mix de enzimas digestivas. Olha que legal. Que legal, ótimo. Que vão Já favorecer. tem estratégia que vai favorecer. Então, né? já que tu já falou dessa parte, assim, do que fazer quando você deu exagerada e tal, quais são as melhores práticas nutricionais que você pode utilizar? Por exemplo, exagerei um pouquinho, o que é que eu posso comer pós-festa? Comi antes de ir pra festa, não comi quase nada lá, mas exagerei um pouco na bebida. Pós-festa, eu vou estar com fome. Então, como deve ser minha alimentação para eu me recuperar melhor? No outro dia não ter ressaca, porque no outro dia tem bloquinho de novo. Então, né? Exatamente. Tem que aguentar. Tem que ter uma composição, assim, geral, né? Mais de qualidade, né? Que a gente fala. Então, consumo aí de mais vegetais, frutas e legumes, cereais integrais, raízes, né? Também, que é muito importante. Então, é voltar à tua rotina normal. E, principalmente, conseguir aumentar um pouquinho mais essa ingestão hídrica, né? Que é muito importante também, até para a recuperação para o outro dia. Né? Então, realmente, é voltar à tua composição normal ali da tua alimentação. Nada de extremos, né? Também nada de deficiência, né? Que a gente tem esse ciclo mesmo, assim, né? Então, é importante realmente tu voltar à tua rotina, voltar à alimentação. Se tem acompanhamento nutricional, volta ao teu plano normal, faz tuas refeições de forma normal, até no outro dia, realmente, seguir ali com o teu bloquinho também. Isso. E assim, quando a gente pensa no pós-festa, é bem crítico, né? É o que eu digo ao meu paciente, assim, eu sou bem sincera com eles. Eu digo, olha, depende, o que é que você vai ser no carnaval, né? Você vai ser realmente aquela pessoa que... Ou qual o contexto, né, que você está inserido? Porque tem gente que, infelizmente, não vai ter muito o que fazer, não. O bom é que são poucos dias. E o que importa é a frequência do que você faz de bom, né? Então, assim, tem pacientes que vêm há tanto tempo, sabe? Mantendo um bom treino, uma boa dieta, o que são 4 dias. Por mais que extremamente intensos, né? Para alguma pessoa. Para algumas né? pessoas, sim. Mas se ela Pra mim, vem não. de um contexto... Ela vai conseguir voltar à saúde dela, vai conseguir se reerguer, muito mais fácil se reerguer, ou até mesmo na questão composição corporal, né? Não vai impactar de forma drástica realmente, sabe? Aí eu digo muito ao meu paciente, olha, você está aqui há tanto tempo, você está construindo tudo tão bem, quem é você no carnaval? Mirella, olha, realmente, eu vou estar numa casa com 15 pessoas, sabe-se lá o que é que eu vou comer quando volto, sei nem como é que eu vou voltar. Não sei nem como vou voltar, também não sei. Se Então, vou voltar... Também É não. outra história, Mais né? uma vez a gente bate na tecla da constância, né? Se você fez e você olhar o seu ano como um todo, gosta de carnaval, quer curtir carnaval, evita janeiro ser tão assim, né? Tão movimentado, né? Tantos dias na praia, tantos dias assim, né, Thaís? Não, foi poucos dias, né? 7 dias só. Só 7 Foram dias. 7? Só Parecia ser mais, olhando teu Instagram. Não, foi 7 dias, depois pouco, viajei foi de pouco. novo com a minha bebê. Pronto. Mas assim, Tô teve cansada gente até que hoje. passou muito tempo, né? Aí vem as festas de verão, vem de janeiro fora de casa e quer curtir o carnaval. Então aí é o ponto-chave do equilíbrio. Já que eu gosto muito de carnaval, eu vou conseguir manter todos os meus meses muito bem. Mesma coisa junho. Vou fazer tudo muito bem, porque em junho eu quero me permitir um pouco mais, né? Então, você tem essa liberdade também de escolha. O ruim de junho é que é o mês todo. Só que, pelo menos, é só final de semana, né?
Na teoria era pra Mas eu acho junho pior mesmo. Eu ainda prefiro o carnaval pros pacientes, que é uma vez só. É uma vez só. Vai. uma lapada, chega no outro dia, tá arrependido, chutei Quarta-feira o balde. de cinzas, minha gente. O que é que eu faço, né? Como dizem, quarta-feira de cinza é cinza mesmo, viu? Todo Cinza, mundo de é ressaca. Verdade, não dá vontade de fazer nada, só... E também, assim, poucos dias não vai realmente destruir ali o que você já tá fazendo, né? Feito Mirella ali falou, a constância em si. Mas quando você não tá fazendo, aí você já Aí, chutou o balde, exatamente. já era, né? Aí, O meu filho, excesso, Aí né? você deixa Aí pra começar prejudica. depois do carnaval, né? Porque Não, 2 semanas ainda dá tempo. dá tempo ainda? Ah, então tá dá ótimo. tempo pra gente Então, melhorar muitos aspectos, muitas coisas. Já. em relação ao cansaço e uma possível desidratação, vocês já falaram bastante, né? Mas o que que a gente pode fazer para amenizar esse cansaço? Tem algum alimento? Tem alguma coisa que a gente pode fazer quando tá muito cansada aí pro pós-carnaval? Acabou o carnaval, quarta-feira de cinza, tudo triste. E aí? Olha, o que mais desregulou nesse período, o que mais vai desregular é o sono. Né? Por mais que a alimentação ela tenha um contexto 99% importante, o que mais desregula é o sono. Né? Ou eu cheguei final da tarde muito cansada e dormi muito cedo, acordei novamente, fui para outro local, né, para outra festinha, cheguei de madrugada. Então, é regular o sono, sabe? Tanto quanto se preocupar com a alimentação, como a Babi disse, volte à rotina, no sentido de, quarta-feira de cinzas, faça o quê? Volta à rotina. Cheguei à noite e comi o que tinha, hambúrguer, etc., todos os dias do bloquinho. Quarta-feira, volte à sua rotina e restabeleça seu sono. Porque Ou seja, é o ponto descanse principal, bastante. Se você tiver oportunidade, né, descanse bastante Descanse. aí na quarta-feira de cinzas para começar o voltar à ano, né? rotina, Porque o ano isso. começa depois do carnaval. Ainda se bem que recuperar. que o carnaval esse ano É. foi no começo do ano, né? Então, Percebe o contexto, né? A gente vai dormir mais, um exemplo, né? Para tentar regular, enfim, no final, na quarta-feira de cinza, a gente vem desidratado. Se tá dormindo, não toma água, né? Então, assim, fica assim, um e contexto. se você toma muita água, você não consegue Não dormir, porque dorme. você vai pro banheiro. Né? Então, assim, eu volto para a rotina, descanse, regule o seu sono nos próximos dias, né? Porque, querendo ou não, você vai ter desregulado 4 dias, já é muito suficiente para você perder sua qualidade de sono. Então, quando for nos próximos, ou você vai estar muito cansado e vai dormir, mas vai dormir ruim, porque o excesso de cansaço faz com que você tenha aquele sono mais superficial, ou você vai ter dificuldade para dormir. Então, olha, antes eu dormia 11 horas, voltei do carnaval, tô dormindo uma. Tô assim, ó, querendo virar a noite pelo dia, porque foi o que você fez, né, no carnaval. Muito comum em junho também. Meninas, foi ótimo o nosso papo, adorei. Assim, a gente conseguiu falar de saúde intestinal e também de possíveis efeitos colaterais aí do carnaval e prevenção deles, né? Queria muito agradecer a presença de vocês e dizer que a gente fica muito honrado em recebê-las aqui. Vocês são maravilhosas, muito inteligentes, são, assim, boas nutris, não, excelentes nutris, né? Então, já fica a indicação para vocês aí que estão procurando nutris, Bárbara Vasconcelos e Mirelle Pinheiro, que estiveram aqui com a gente hoje. E se vocês quiserem falar alguma coisa aí pro pessoal que tá em casa, que tá escutando a gente, que tá vendo a gente, fiquem à vontade. Super obrigada, né? Eu quero agradecer novamente aí pelo convite. Foi muito bom realmente a gente conversar, né? E quanto é importante, né? A gente tá falando aqui principalmente para refletir no pessoal que tá nos assistindo, né? E tantas informações relevantes, né? E cuidado com os excessos. Esse é o ponto principal. Né? Eu sempre falo assim, que a gente, né, em si, a gente tem de ser ou 8 ou 80. Mas eu verdade. sempre falo ao meu paciente, existe 72 possibilidades entre 8 e 80. E por que não focar nessas possibilidades? Né? Então, essa realmente é o direcionamento que eu deixo para vocês hoje. Perfeito. Agradecer também, tá? Mais uma vez o convite da Ovo Novo, né? Vim em dezembro, eu acho, né? Finalzinho de dezembro do ano passado, viu? 2022 para 2023, Foi. né? Então, assim, sempre bacana estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí justamente para levar informação, né? Hoje eu digo que o problema não está onde você busca, está em quem você busca, né? Então, hoje a gente tem todos os profissionais nas redes sociais, levando conteúdo, levando informação. Então, busquem pessoas que vocês confiam para que vocês tenham essa informação aí gratuita, que é também o intuito da nutrição, é mudar de forma geral e não necessariamente quem está conosco no consultório, tá? Tenham muito cuidado aí nesse carnaval, de fato, né? Pensem um pouquinho no contexto, a gente não precisa, como Babi disse, ser o 100 no carnaval, né? Podemos ser um pouquinho menos, de abusos, né, em sentido da alimentação e álcool, pensando em saúde mental, né, inclusive. E o principal, cuidem da cabecinha, né? Porque quando a gente tem um bom entendimento da nossa rotina, das nossas escolhas, do nosso comportamento, você vai pro carnaval, vai para junho, vai curtir, vai viajar e você vai ter um resultado tão positivo quanto se estivesse em casa ou até muito mais, né? Porque a socialização é tão importante quanto estar em casa fazendo dieta, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui.
Se vocês gostaram do vídeo e do conteúdo, deixa seu like aqui e até o próximo vídeo.